Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, dando sequência aqui, vamos continuar com agora múltiplos e divisores, tá? Eu vou separar em duas partes, primeiro múltiplo, depois divisores, né? Compartilho com vocês. Qualquer coisa, só me procurar para tirar as dúvidas, ok? Então tá, basicamente, quero que vocês lembrem o seguinte, quando eu falo de múltiplos, né? E aqui estou me referindo a múltiplos de um número inteiro, eu estou falando de multiplicação. Múltiplos, multiplicação. Como assim? Eu aqui deixei um conceito básico para vocês do que seriam, né? E eu considerei dois números P e Q. Para facilitar, vamos interpretar, né? Porque depois vocês podem ler e ter a definição. Então imagine dois números. Vamos utilizar o 10 e o 5, por exemplo. Número 10 e número 5. Quando que eu sei se eles são múltiplos? Básico, divide um pelo outro. Percebam que não é obrigatoriamente os dois vão ser múltiplos um do outro. Como no caso, eu consigo dividir 10 por 5. De 10 por 5 dá 2. É uma divisão exata, ou seja, o 10 é múltiplo de 5. Ou seja, o 10 aparece na tabuada do 5. Porém, o contrário, divide 5 por 10. A divisão não é inteira, não é exata. É uma divisão com um decimal. Portanto, o 5 não é múltiplo de 10. Dei dois números. Um é múltiplo do outro. Pode acontecer dos dois serem múltiplos ou de nenhum dos dois. Nesse caso, apenas o 10 é múltiplo de 5. Percebam que nessa situação, quando aparece P igual a Q e M, eu usei o P igual a 10, o Q é o 5, né? 10 dividido por 5. Quem seria o M? É o 2. É aquele quociente da divisão, né? Porque 2 vezes 5 dá 10, certo? Então, múltiplos, multiplicação, tabuada. Dei um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos utilizar um exemplo, o número 4. Vamos lá. Quem são os múltiplos do número 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Simplesmente 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Até o momento, 4 vezes qualquer número. Eu coloquei o quê? Que é um número qualquer. Tá? Então, tá até lá, professor, detetive lá para vocês, né? Múltiplos pode ser entendido com a tabuada, como já foi dito no começo, tá certo? Um exemplo bem simples para vocês. Múltiplos de 5 e múltiplos de 10. E geralmente são assim que são feitos exercícios, né? Eu determino a quantidade, são determinadas. Eu quero os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 20 primeiros números. Porque senão são infinitos, né? Os números são infinitos, isso não vai ser, acaba sendo desnecessário. Então, eu limito uma quantidade. Então, os 5 primeiros, múltiplos de 5. Então, o Mzão lá é de múltiplo, multiplicação. Então, tabuada do 5. 0, 5, 10, 15, 20. E fechou aqui. Que é lá. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Assim, vocês já vão perceber. O 0, ele é múltiplo de todo e qualquer número. Que é o primeiro número que vai aparecer na tabuada. É uma sequência lá. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2. Múltiplos de 10. 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4 e assim por diante. Então, 0, 10, 20, 30, 40. Múltiplo, multiplicação. A tabuada. Bem simplesinho, né? Não lembre. E lembre-se, não se esqueçam. O 0 é múltiplo de todo e qualquer número. Tá certo? Coisa importante para vocês. Como saber se dois ou mais números são múltiplos um do outro? Já foi até mencionado, mas vamos recapitular. Basta fazer uma divisão. Aqui eu dei um exemplo para vocês, né? E isso já dá para fazer um adendo que eu vou passar para vocês depois, né? Vou deixar lá na descrição. Também lanço o próximo vídeo de critérios de divisibilidade, né? Quando que é divisível por 2, por 3, por 4. Mas por enquanto, né? O foco é o quê? Se vocês têm bem o conceito, entendem bem a situação do conceito de dividir e multiplicar, vão levar numa boa muitos divisores, tá certo? Então, múltiplos, né? Quando que 123 é múltiplo de 3, ou seja, verificação, basta dividir 123 por 3. Como a divisão dá 41, isso quer dizer que 123 aparece na tabuada do 3. Né? Quando fizer 3 vezes 41, dá 123. Ou seja, ele é múltiplo. Viu? Como é que é facinho? Basta a divisão ser exata. Ok? Continuando, né? Divisores agora. Percebam lá, múltiplos, multiplicação. Divisores, lembra de uma? Divisão. Tá certo? Vamos recapitular, lembrar lá quando nós aprendemos lá no segundo ano, né?
na antiga segunda série, até mesmo no primeiro ano, antiga primeira série, né? As divisões, os termos, né? Os nomes. Eu tinha lá o dividendo, tinha o divisor, o quociente e o resto. Então, ó, já disse tudo, né? Divisor, da divisão, é aquele númerozinho da chave, é o número que eu vou dividir. Disse tudo. Quando que um número vai ser divisor do outro? Quando a divisão é exata, porque eu estou pensando em números inteiros. O exemplo lá do 10 e o 5, que eu usei no começo. Lembra lá, 10 e 5? 10 dá para dividir por 5. A divisão dá exata. Então quer dizer que 10 é múltiplo de 5. E o 5 é o quê? É divisor de 10. Então quando eu faço divisão de dois números, aquele que eu consigo dividir é o múltiplo. E aquele que está dividindo é o divisor. Ok? Contanto que a divisão seja exata. É isso. Olha que simplesinho. Um exemplo aqui para vocês, né? Mais uma vez usando o número 4, tá? Quando que eles vão ser, né, divisores? Então, eu aqui estou pegando, né, os números que o 4 é divisor. Então, se eu pegar lá os múltiplos de 4, então eu estou achando todos os números que 4 é divisor. Vamos lá, o 4 é divisor dele mesmo. Certo? O 4 é divisor de 8. O 12 também dá para dividir por 4. O 16 também dá para dividir por 4. Tá certo? Então, todos os números que o 4 é divisor. Então, se eu pego a tabuada do 4, então quer dizer que o 4 é divisor de todos aqueles números. Tá certo? Basicamente, uma divisão. Como está ali, né? Eu usei aqui o exemplo para vocês, né? Os números K dividido por P igual a Q. O Q, no caso, ali, né? E o P são... Percebam lá, o P eu usei 4. Então, quer dizer que todos os números que eu consigo dividir por 4. E isso pode ser fazer uma analogia para qualquer valor. Tá? Vou dar um exemplo aqui, bem básico para vocês. Né? Vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Determina os primeiros divisores dos números 15 e 30. Aqui eu coloquei uma quantidade, vamos colocar aqui, né, uma quantidade só para ter uma ideia, né? Do 15 eu coloquei os 4, né, aliás, os 4 não, determine todos os divisores, né? Faltou todos aqui, mas tudo bem, perdão, tá? Depois eu arrumo lá para vocês. Determine todos os divisores, né? Não foi quantidade, porque divisores têm uma totalidade, né? É diferente dos múltiplos, são infinitos. Os divisores têm uma curiosidade que o último divisor é ele mesmo. Quem é o último divisor de 15? Ele mesmo. Quem é o último divisor de 30? Ele mesmo. Quem é o último divisor de 100? Ele mesmo. Então, ele já é finito, é diferente do anterior. E o primeiro divisor? O primeiro divisor é 1. Por quê? Porque 1 é divisível de todo e qualquer número. Qualquer número eu consigo dividir por 1. Então, quando eu falo divisores, eu já tenho o começo e o fim. O começo sempre é 1 e o fim sempre é 15. Tá? Então, divisores de 15. O 1, o 3, o 5 e o 15. Ou seja, são as tabuadas que o 15 aparece. Né? Percebam lá, 1 vezes 15, 15. 3 vezes 5, 15. Então, o 15 tem 4 divisores inteiros positivos. Tá? E o 30? Aqui faltou 1, né? Ó, outro erro do professor. Mas, tudo bem, né? Começa sempre com 1, termina com 30. Então, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Depois eu vou deixar também para você na descrição, né? Junto com critérios de divisibilidade, quando você faz o MMC, né? Para usar essa situação de como achar esses divisores. Aqui é só para ter uma ideia por divisões, né? A gente vai usar divisões sucessivas. E aí eu passo junto. Critérios de divisibilidade e MMC e MDC. Aí fica mais fácil para vocês. É para resumir, né? E não passar muitas aulas. Legal? Então, divisores. Tá certo? São todos os números que aparecem naquela tabuada. Então, os divisores de 15. Aparece a tabuada do 1, 3, 5 e 15. Ok? Outra coisa importante, até separei para vocês, não confundir divisor com divisível. Divisor é o número que está dividindo. Divisível é o número que vai ser dividido. Um exemplo, o 10 e o 5. O 10 é divisível e o 5 é o divisor. Ou seja, lá naquele exemplo daquele slide, o que está dentro da chavinha da divisão é o divisor e o que vai ser dividido é o divisível. Tá certo? Então, é isso, ok, pessoal? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me procurem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Se cuidem.